Nesse final do primeiro capítulo, eu preciso, apesar da gente não estar trabalhando não estou escrevendo um texto acadêmico, mas precisava de algum modo registrar aqui quais foram os conceitos acadêmicos que eu estou fundamentando a lógica do raciocínio, para fazer essa avaliação de uma questão tão complexa, tão séria, que é a possibilidade, nós estamos investigando, a possibilidade da estrutura do sistema político partidário que está vigindo aqui no Brasil, em conjunto com o sistema eleitoral, sobretudo na questão específica do voto proporcional para a Câmara de Vereadores, para a Assembleia Legislativa e para a Câmara de Deputados Federais, que acaba organizando, de um modo geral, o resultado e as forças políticas a partir de uma dada eleição, que esses dois componentes, que o sistema partidário e esse sistema eleitoral, estejam nas raízes de um problema muito maior, que pode estar funcionando como um veneno para a própria democracia, que pode estar funcionando como algo que está corroendo o sistema democrático e, quem sabe, a república, no que diz respeito ao Estado de Direito, aqui no Brasil. E não só no Brasil. Para isso, eu fui buscar no estruturalismo, alguns fundamentos que nos ajudam a raciocinar e pensar sobre isso. O estruturalismo, no estudo linguístico de Saussure, que trabalha a ideia da organização da língua, que as palavras não têm um significado, um sentido em si próprios, mas as palavras, no sentido linguístico, procura existir, procura dar fundamento na sua relação com as coisas, com os objetos, com os pensamentos. Então, não é algo em si que você muda uma pecinha aqui, uma pecinha ali, que está tudo certo. No caso da sociologia, o Claude Lévi-Strauss aprofundou esses conceitos do estruturalismo e pensa as coisas de um tal modo, nos ajuda a pensar as coisas de um tal modo, que não dá para você fazer uma adaptação de um processo, de um sistema político, de um sistema eleitoral, de uma nação para outra e ficar tudo por isso mesmo, não é porque funciona em tal lugar que é aqui, porque também tem a relação com o próprio povo, com a própria cultura. São estruturas muito complexas para você fazer uma transposição de um modo tão objetivo, mexendo em algumas peças, como se estivesse consertando o motor de um carro. Não é isso. A gente, nesse primeiro capítulo, trabalhou a ideia de que, por volta ali do ano 2000, quando o Partido dos Trabalhadores, junto com outras forças do campo democrático, aí do liberalismo, conseguiu assumir a presidência da República, com o Luiz Inácio, com o Lula, e foi fazendo, junto com parte dos trabalhadores, com outras forças políticas, foram fazendo modificações substanciais nos investimentos das políticas públicas. Isso incomodou demais da conta as forças conservadoras,
conservador no sentido estrutural mesmo, que não quer que a sociedade muda, que não tenha mudança. Quem é pobre, quem é rico, como se fosse nós já estivéssemos na Índia, uma sociedade, eu estou radicalizando para conseguir expor, a sociedade estruturada em castas imutáveis, que uma pessoa não pode nem chegar perto da outra, né, de uma casta. Então, né, nessas estruturas mais cristalizadas e, portanto, alguém defende que não pode mudar nada, e por isso conservador, isso machuca muito quando você vê a possibilidade de que crianças de uma determinada, do setor social, de um setor popular, das vilas, estejam frequentando escolas, estejam aprendendo numa escola com mais investimento, com alimentação, com atendimento odontológico. Essas crianças aí, elas vão crescer e elas vão querer ocupar outros lugares, os lugares dos nossos filhos. Isso fica mais claro quando alguém coloca que você começou a encontrar no aeroporto pessoas negras, empregadas domésticas, famílias mais, do ponto de vista estrutural, já estava definido que eram pessoas de um setor popular, começou a sentar na mesma poltrona, do seu lado, ou do lado de algumas pessoas conservadoras nas aeronaves, para ir fazer viagens de férias, nos shoppings, né? Quando essas pessoas começaram a chegar aos shoppings, fazer as suas compras nas mesmas lojas, isso bagunçou a cabeça dos conservadores. Então, era preciso dar uma freada, do ponto de vista dessas pessoas conservadoras, dar uma freada, pôr um pé no freio nas mudanças que o Partido dos Trabalhadores estava propondo através do presidente Lula, né? E com isso nós começamos a ver algumas investidas que hoje estão mais explícitas, que vieram até de fora, que não foram só aqui no Brasil. Então tem forças de outros países. Quando você vê aí essas manifestações dos tais conservadores portando bandeiras norte-americanas, bandeiras israelenses, não fica achando que isso é só do ponto de vista religioso, não. Ali vem junto com essas bandeiras um pensamento estratificado, um pensamento conservador, para reafirmar essa posição conservadora, né? Então, as coisas são muito complexas. E a partir daí, na Lava Jato, por exemplo, que nós não estamos entrando na análise da Lava Jato, não dá para fazer isso aqui. Hoje está muito mais claro como que os líderes lá, do Ministério Público, os promotores federais, o juiz federal, falsificou informações, falsificou processos e está tendo até sendo investigado por desvio de uma quantia vultuosa, né? 2,5 bilhões. É o que está aparecendo, pode ser muito mais, né? Então foi muito perversa essa investida toda da Lava Jato na cabeça das pessoas. Nós tivemos um resultado disso, articulado no Congresso Nacional da época, ali por volta de 2009, 2008, 2010, e as coisas foram apertando aí. Mais adiante, o vice-presidente da época se articulando com outras forças para derrubar o governo. Gente chegando no microfone para saudar um torturador que estava participando, votando ali na deposição
da presidente Dilma homenageando um torturador. Imagina. Então isso não foi brinquedo. Essas coisas todas não são individuais, não são pessoas. Ah, se você... Isso é o fulano de tal, é o presidente tal, é o deputado tal. Não. Segundo o Lévi-Strauss, isso está num processo de contaminação cultural, de transposição, de organização da sociedade, de informação das questões linguísticas que estão lá em Saussure, que vem transitando há décadas, né? São estruturas complexas. Então, para poder depor a presidente Dilma e dar uma freada no Partido dos Trabalhadores, nas esquerdas que estavam fazendo transformações tão complexas na estrutura da sociedade, e isso não era permitido, não é possível, e até hoje quem não está vendo isso aí. Assim, eu já fiz uma referência aqui. Se o ministro Gilmar Mendes refletir bem, vai ver que quando ele era do Supremo Tribunal Eleitoral, quando ele foi presidente, aí ele mexeu na organização, como se estivesse fazendo trocas de peças no modelo de um motor, para aquele motor funcionasse de uma outra forma, né? Desse outro resultado. Então, era preciso frear o PT. Então, como que podia acontecer isso às esquerdas? Então, era liberar a criação de novos partidos políticos. Bom, e a partir daí nós começamos a ver surgir partido político do telhado, das escadarias, os lobbies, né? Os lobbies do setor econômico, da sociedade, que estava lá em volta, orbitando em volta dos partidos, logo depois da volta, do retorno do processo democrático no país. Ficou Arena e MDB, depois já foi mudando, mas aí, criando mais partido político, nós vamos ter mais candidaturas, mais atores, e o setor popular, o setor ligado lá à Igreja Católica que estava apoiando as esquerdas, né? Que inspirou a fundação do PT. Isso deu uma mexida muito grande. Mas será que esse remédio, na verdade, não era um veneno e não ficou só para frear o Partido dos Trabalhadores, ou acabar com o Partido dos Trabalhadores, com a sua força, acabar com as esquerdas? Bom, quem sabe era um veneno. E nesse veneno, agora ele mostra resultados inquietantes, né? Nós temos aí o mesmo processo do presidencialismo. O Luiz Inácio conseguiu a sua reeleição, as forças populares se mobilizaram e reconquistaram a presidência da República, mas o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, o Senado Federal, o Senado da República, as câmaras de vereadores, as prefeituras, os governos estaduais estão todos aí entregues para forças muito complexas. E nisso, quem sabe, o crime organizado também achou espaço para participar. Porque não deixa de ser uma atividade econômica, apesar de ser de uma matriz ilegal, né, de criminosa, com certeza aí envolvida aí nas últimas pesquisas, nas últimas descobertas da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, essa operação Carbono Oculto, essa operação que desmontou o sistema de sonegação lá da Refit, agora a prisão do banqueiro, né, Daniel Vocaro, né?
Isso aí pro complexo, né? O governador lá de Brasília envolvido em repassar, comprar moeda podre lá do banco, né, com dinheiro público. Lá no Rio também tem esses sinais. A prisão do presidente da Alerj, né? Então, pode ser que esse veneno de frear, né, aquela intenção de trocar algumas peças no motor e frear à esquerda, quem sabe isso provocou mudanças estruturais muito complexas e que determinados resultados, a partir dessas mudanças, a máquina, em vez de dar o resultado esperado, passou a dar outro. E esse é o veneno que pode estar destruindo, sim, o Estado democrático de direito. Né? Nós pontuamos aí a questão do confronto aberto já do presidente atual do Senado, do Davi Alcolumbre, e também do presidente da Câmara, com o governo do presidente Lula. Sobretudo nessa questão da indicação do ministro aí do STF, né, para substituir o outro que aposentou por pressão externa. Ficou preocupado com o que o governo norte-americano podia fazer na sua vida, o estrago. Ele falou, não, toma esse negócio aqui, não quero não. Então, nesse capítulo 1, nós só introduzimos esse assunto. Aqui nós estamos pondo mais tempero para mostrar que não é só que elegeu mais pessoas dos setores da direita, não. Então, nós vamos agora para o segundo capítulo, né? Eu queria que vocês dessem uma acompanhada aí no nosso vídeo, no texto que nós estamos colocando aqui, e aprimorando, abrir um diálogo, porque logo em seguida nós vamos passar essas leituras, essas análises para um livro impresso. E aí, isso vai junto aí. Um grande abraço, vamos para o segundo capítulo. Paciência aí. Não o assunto é muito denso, não dá para fazer com uma tirinha assim de rede social, não. Um grande abraço.